Então aproveito que o tema durante a nossa conversa foi muito sobre treinadores para chamar agora no programa com a gente meu querido amigo Renato Paiva. Eu conheço tão bem aqui do Benfica, da formação do Benfica, depois rodando o mundo, Equador, México e agora fazendo um trabalho já vitorioso, Bahia campeão estadual e tendo vencido o último jogo contra o Vasco da Gama. Um jogo difícil, né, Renato? Boa tarde, seja bem-vindo. E eu estou em dívida contigo, porque eu tinha que ter ligado no sábado e minha me atrapalhei todo, vou voltar a ligar, desculpe. Vai pagar a multa, Paulo. Vou pagar a multa, justo. Boa tarde, Bruno, boa tarde, Paulo. Obrigado pelo convite. É de facto um gosto muito grande estar na presença de dois jornalistas tão distintos, na minha opinião, que tão bem falam e tão bem analisam do jogo. E acho que há cada vez menos estudiosos e cada vez mais curiosos e a falar de muita coisa que palpitam, mas que não sabem. E vocês, de facto, quando falam com saber, porque se documentam, e eu acho que isso é muito importante. Quando nós falamos do que sabemos e quando não sabemos, procuramos saber, acho que é um passo muito importante nas nossas carreiras. É um gosto estar aqui com vocês e pronto, é verdade, a aventura começou 2000 à hora, com 22 jogos em 2 meses e meio, daí resultou uma péssima Copa do Nordeste e um título no Baiano, e o progredir na Copa do Brasil. Foram essas 3 competições que nós fizemos durante esse período, e depois uma entrada em termos de resultados não tão boa, em termos quantitativos, para mim não tão boa no campeonato, mas em termos qualitativos acho que não é merecíamos, porque merece quem ganha, quem faz mais golos, mas acho que trabalhámos para ter outros resultados, perdemos de facto nos detalhes para um elenco completamente novo, com 20 contratações, com um técnico novo, com uma direção e uma estrutura do clube nova, com pouco tempo para treinar, com todo o elenco, chegar aqui e bater-se de igual para igual com o Red Bull Bragantino em Bragança e com o Botafogo, líder do campeonato em casa, e agora ganhar ao Vasco com exibições com defeitos, como têm todas, mas muito sustentadas em muita coisa já do nosso trabalho. De facto, não estou feliz, porque nunca estou, não estou satisfeito, porque também nunca estou, mas de facto os passos vão-se dando, não à velocidade que muitas pessoas querem, mas quem percebe de futebol, quem sabe o que é montar um elenco, trabalhar esse elenco em conjunto para que uma ideia de jogo apareça, quem percebe sabe que é preciso tempo e, portanto, é isso que nós temos vindo a pedir. Renato, antes de jogar a bola para o PVC, que seguramente quer explicar um pouco mais do pedido de desculpa e fazer uma pergunta ou algumas perguntas para você, você começou falando uma coisa importante, são 4 campeonatos. 4 campeonatos. A minha conexão. Não, tá tudo bem, voltou. Agora voltou sem imagem, voltou. Mas perguntar uma coisa bem básica, antes de falar de futebol a sério, com tão pouco tempo de trabalho, tem conseguido usufruir do Brasil? Porque você não mora mal, você mora em Salvador, tem conseguido curtir o que é o Brasil ou é só trabalho? Não, vou-te dizer com muita pena minha, e Salvador é uma zona de um centro cultural muito forte no Brasil. Para quem viu Gabriela Cravo e Canela nos anos 80, na sua adolescência, todas as noites, e para quem conhece e leu Jorge Amado, quem ouviu muita coisa de Vinícius de Moraes e por aí fora, de facto o que eu tive tempo para conhecer foi quando fomos jogar a Ilhéus, pedi amanhã para ir conhecer o Bataclan do Nassib e o Cabaré e tirar uma foto ao lado da estátua do Jorge Amado. Entretanto fui aqui também, onde ele tem um museu e um espólio muito, muito interessante. E depois naqueles 3 dias que nós demos quando terminou o estadual e houve ali um espaço de quase de 2 semanas sem jogo, nós demos 3 dias porque era muito importante, foi muito intenso, foi muito desgastante em termos físicos e mentais, em especial mais para os jogadores, não é? Para nós mais mental. Esses 3 dias eu fiz questão de não sair de Salvador e conhecer Salvador por dentro, as suas entranhas, as suas partes históricas, as suas partes paisagísticas, e portanto foi a única coisa que consegui fazer, foi esse périplo por aí e mais nada, e depois ir aqui à praia ao lado, porque eu
tenho uma ligação muito forte com o mar, eu moro em Setúbal, em Portugal. Depois fui para Quito, não tinha mar, em León também não tinha mar, e aqui quando percebi que podia ter uma casa junto ao mar e poder chegar do treino do meu dia 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, pôr um calção e em 2 minutos estar na praia e estar 30, 40 minutos dentro de água, é um carregar de baterias fundamental para mim. Qual praia estás? Porque diz que o Vinícius gravou uma tarde em Itapuã, mas a praia boa é do lado, que é Piatã. Ele só gravou a tarde em Itapuã porque tinha uma namorada que morava em Itapuã. Senão seria passar uma tarde em Piatã, ao sol que arde em Piatã. Andámos por aí quando estivemos no hotel antes de termos casa, por essas zonas, mas agora estou em Busca-Vida, portanto estou na praia de Busca-Vida. Perfeito. Ontem, Renato, depois eu vou conversar com o Nelson e remarcar para a gente conversar um pouco mais. Um prazer e uma honra estar com você aqui. Igualmente, obrigado. Ontem me chamou a atenção um detalhe do jogo, claro que assim, a questão das transições, para quem joga num 3-4-3, que se transforma em 5-4-1, se tu não fizeres a transição muito rápida para sair da defesa para o ataque, tu vais morrer ali atrás o tempo inteiro a esperar o adversário te matar. E as transições foram muito bem feitas, o Bahia fez um grande jogo, acho que principalmente no segundo tempo, mas fez um grande jogo. Mas me chamou muito a atenção o fato de que o Bahia fez um grande jogo, tendo 46% de posse de bola e 5 desarmes no jogo. 5 desarmes apenas no jogo. Como é que se joga a entregar a bola para o adversário, parte, né? Porque, e se marca um adversário de uma maneira que o Vasco chutou 15 vezes, mais 7 de fora da área, e é um time que não desarmou. Isso é posicionamento? É exatamente isso. Nós corrigimos, sentimos que o 5-4-1 não estava a funcionar nos últimos 2 jogos, em alguns momentos, porque havia um espaçamento entre linhas, a nossa linha defensiva estava a ficar muito para trás, afundava muito em relação à linha do meio e ao jogador da frente, e nós estávamos a dar bola demais para o meu gosto, estávamos a afundar demais para o meu gosto e depois não estávamos a ter saída por estarmos tão baixos. A tua análise é perfeita. E nós, sabendo o que é jogar em São Januário, sabendo o bom momento do Vasco e sabendo também as características de jogo do Vasco, nós mudámos muito o nosso bloco, mudámos a estrutura do nosso bloco para ter os 2 homens de fora mais subidos e fazer ali um tampão de 3 com o Tassiano e o Nico por dentro, fechar aquela zona, encaminhar o Vasco para os corredores laterais, mas encurtar de imediato para que o Vasco não chegasse a zonas de cruzamento, porque sabemos que o Vasco tem muitos golos feitos dessa forma de ataque, com o Pedro Raul, com o Alex Teixeira e por aí fora. Exato. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi, mais que tudo, em vez de controlar os jogadores, foi estancar a alimentação e obrigá-los a jogar de frente. Fechar o espaço interior, deixá-los sem ideias, levá-los para zonas de desconforto e depois ganharmos a bola em interseções. Aí é que está a questão posicional, ou seja, o bloco bem posicionado, boas coberturas, bom fecho espacial e depois muito passe interceptado, que era evidentemente isso que nós queríamos. Um duelo, tu nunca sabes quem é que o ganha. É evidente que um duelo, se tiveres coberturas e se tiveres equipa junta, a tua probabilidade como equipa de ganhar esse duelo é maior, mas às vezes isso não é possível porque não é só no Brasil. Quem analisa futebol às vezes esquece que do outro lado há 11 jogadores de qualidade que também jogam e há um treinador de qualidade também e há uma ideia. Portanto, nós fomos de facto um bloco, muito mais bloco do que nos outros jogos, e nós conseguimos, através de interseções, ganhar muita bola. E depois outra parte boa foi afastar de facto o Vasco da nossa área. Eles fizeram 28 cruzamentos, mas só finalizaram 7, o que é de facto um trabalho notável, não só da linha defensiva, mas também do resto do bloco que encaminhou o Vasco para onde nós queríamos. Perfeito. Renato, antes de passar para o PVC para fazer mais uma pergunta, ainda mais esse plano tático, que é muito interessante também para quem acompanha, ter essa visão também de um treinador português, eu vou fazer 3 perguntas, até porque o nosso tempo urge,
Tem sorteio agora da Copa do Brasil e acredito que você vai acompanhar. Aliás, o All Sport vai transmitir ao vivo ou em direto, como falamos aqui em Portugal, o sorteio da Copa do Brasil. Primeiro, projeção para esse sorteio. Segunda pergunta, eu falei que lá você fez já 4 campeonatos, está participando do quarto campeonato no Brasil. E a gente viu que essa dança de cadeiras no Brasil é complicada, seja para estrangeiro ou para brasileiro. Seja nesses 4 meses, 5 meses de trabalho, mesmo tendo sido campeão baiano, se em algum momento você sentiu o seu cargo em risco, acreditou que pudesse sair. E a terceira e mais difícil, essa eu vou pedir até que você não explique para não causar ali qualquer tipo de incômodo. Abel Ferreira ou Fernando Diniz? Se você pudesse escolher como presidente da CBF, quem você levaria para a seleção brasileira? Bem, vamos ao sorteio. O sorteio, não vou escolher, não tenho preferências. Portanto, está cada vez mais filtrado, estão as melhores equipas e, portanto, encontrar aqui um jogo que seja fácil não vai acontecer. Queremos estar bem, queremos competir e, obviamente, esperar o que a sorte dita e depois tentar ser competentes na preparação do jogo. Lugar em risco, nunca, sinceramente nunca, e vou dizer porquê. Porque, de facto, o barulho exterior é imenso, vocês conhecem melhor que eu, o barulho exterior é imenso, nós começámos bem, a derrota com o Fortaleza em casa não caiu bem na torcida, mas a torcida emocional, porque na altura nós nem tínhamos, faltavam-nos muitos jogadores do elenco que temos hoje. E como eu disse na altura, nós jogámos contra uma equipa que tem um treinador a trabalhar há 2 anos no mesmo projeto e quase com a mesma equipa. Portanto, a desvantagem era grande, perdemos e perdemos bem. E depois, claro, foi aquele descalabro no Recife, naquela derrota que não deveria ter acontecido, mas que aconteceu, são imponderáveis do futebol e isso de facto tornou o ambiente exterior muito difícil. E a partir daí a corda esticou bastante em termos exteriores. Em termos interiores, como vocês sabem, o clube foi adquirido pelo City Football Group e dentro desse projeto há pessoas aqui em Salvador a ver o nosso trabalho diário, há pessoas em Salvador que estão no dia-a-dia avaliando a evolução dos jogadores, evolução de equipa, como trabalha a equipa, o corpo técnico, como trabalha o staff. Essas pessoas também, o caso do Carlos Santoro, que também sofreu bastante e de forma muito injusta, porque as pessoas querem tudo para ontem, é o imediatismo da sociedade, está assim, é o clique no telemóvel ou na internet e eu já tenho o que quero, e este imediatismo leva a que as pessoas queiram reforços para ontem. Eu também queria enquanto treinador, mas eu sou o mais paciente e percebo que há timings para o Ademir vir mais tarde, para o Vítor Hugo vir mais tarde, porque se viessem mais cedo gostavam muito mais. Portanto, mesmo mensagens de Inglaterra nos momentos mais difíceis, e eu aí destaco de facto a sensibilidade britânica e o saber fazer, que nos deram muito apoio nesses momentos, que sabiam como nós estávamos a trabalhar e que sabiam que toda a gente de boa fé e documentada sabe o que é um início de um processo em que é praticamente tudo novo no futebol. Quanto à pergunta mais difícil, Abel Ferreira ou Fernando Diniz, eu gosto muito dos dois, vou ser honesto, gosto muito dos dois. Gosto muito dos dois dentro do campo e gosto muito dos dois fora do campo. Gosto muito quando eles falam, trazem sempre qualquer coisa importante ao jogo, à vida, e de facto quem aporta é muito importante nos dias de hoje, faz refletir o que é preciso, muita gente não quer, e depois as suas formas de jogar são obviamente diferentes. Eu diria, o meu amigo Abel não vai ficar chateado, porque ele até diz que está muito bem no Palmeiras. Eu olhando para o jogador brasileiro, para o ADN do jogador brasileiro, lembrando-me do apaixonante Brasil de 82, que me marcou bastante, já disse isto em várias entrevistas, muito antes de chegar ao Brasil, para não me chamarem puxa-saco. Eu acho que o Fernando Diniz, não vou entrar na questão do ser brasileiro ou deixar de ser brasileiro, tenho sido um bocado vítima disso e não quero entrar por aí. Para mim há bons profissionais e não tem nacionalidade, mas acho que a forma de jogar do Fernando se adequaria mais ao ADN do jogador brasileiro e daquilo que o adepto e o povo brasileiro estão acostumados.
Se for o Abel, seria competente na mesma, é um ganhador, como é óbvio. Mas pronto, vou aproveitar, como ele disse, estava no Palmeiras, vou dizer que o Fernando... Porque o Fernando, eu ontem na coletiva falava de paciência, falei no Luís Castro, mas de facto o Fernando também comeu um bocadinho o pão que o diabo amassou, não é? Nestes anos, e agora está a aparecer para quem teve paciência, para quem soube esperar. E portanto está a fazer um trajeto extraordinário, vai continuar. Para mim é um dos grandes candidatos ao campeonato, é um dos grandes candidatos à Libertadores, não lhe quero pôr pressão, mas acho que era uma excelente escolha para a seleção brasileira. Renato, já te agradecendo muito e é sempre um prazer falar contigo. Joga a bola para o PVC para encerrar essa entrevista que por mim durava muito mais, mas eu sei que você tem tempo. A gente tem o sorteio da Copa do Brasil, então entrego ao PVC a última palavra e já agradeço muito, Renato. Obrigado pela participação. Obrigado, Bruno. Eu acho que tem um papel teu também no processo, não como o coordenador da formação, mas como um vigia, digamos, desse novo processo. O Benfica, nos últimos anos, revelou Bernardo, Rubem Dias, João Félix, Morato, uma legião de jogadores. O Benfica se transformou numa escola de futebol também, e você fez parte desse processo. Até que ponto contratar, até que um trabalho de médio e longo prazo, até que ponto a formação vai ser importante para esse novo Bahia? Vai, mas também está a sofrer uma reestruturação. E aí também se foi buscar um coordenador de muita competência, um grande conhecedor também do futebol brasileiro, o Marcelo, e o Cadu, juntamente com o Marcelo, estão a pôr as bases naquilo que é trabalhar a base. E a base tem algo muito importante que o Benfica, de facto, aprimorou e deu muito espaço à frente em relação à concorrência, que é um gabinete de scouting e prospecção. Se não tiveres quem te traga a mão de obra de qualidade para dentro do clube, para depois os treinadores trabalharem, um burro elegante nunca será um cavalo e, portanto, as coisas funcionam assim. De maneiras que, primeiro, a organização de um scouting que conheça bem a realidade e que perceba bem aquilo que é o ADN do jogador que o Grupo City quer e que comece da base. E obviamente depois os treinadores também entrar da base nessa linha é algo que vai levar tempo, é o ano zero, eu chamo-lhe o ano zero. Vamos ter momentos muito difíceis, já tivemos, vamos continuar a ter. Este caminho do ano zero vai ser muito difícil de trilhar, mas tem que começar por algum lado e na base também, e nós estamos atentos em relação a isso, igualmente. Então, só para terminar falando uma questão, Bruno. Claro. Só para a gente identificar o que é o mundo globalizado hoje, né? Temos aqui um grande técnico português falando de Salvador, com um grande jornalista brasileiro falando de Lisboa. E em São Paulo, um que tem binacionalidade, que eu sou brasileiro, porém filho de português. Mas eu gostei você... Diga, Bruno, pode falar. E um lindo quadro que tens aí do Dr. Sócrates. Muito bonito esse quadro aí. Não, o meu, não. O PVC tem um livro de 82 e eu tenho os quadros do Sócrates. É verdade. Passava minutos a olhar aí para a estante do PVC, mas o teu quadro aí é extraordinário com o Dr. Sócrates. Renato, sei que o tempo é curto, mas vou te convidar de novo aqui, o Eric, teu assessor também, eu sei que a gente tem tempo curto, mas para uma próxima você participar desde o começo com a gente, para poder falar de bola à vontade. Eu sei que isso que é o mais interessante. Foi muito em cima, mas foi muito produtivo, foi muito interessante. Então, agradeço o Bahia, agradeço ao Eric, teu assessor, agradeço você, Renato, pela participação, ao PVC, por estar sempre aqui com informações e fazendo perguntas importantes. Então, agradeço a todos pela participação hoje. Então, agora tem sorteio, repito, da Copa do Brasil no All Sport, logo mais. Sorteio, vamos ver se vai fazer o Renato Paiva viajar mais pelo Brasil, se vai conseguir curtir um pouco nessas viagens pela Copa do Brasil. Renato, obrigado. Continuação de bom trabalho e sucesso, meu amigo. Obrigado por tudo. Convite aceito desde já. É só encontrar a data e queria-vos deixar um pedido. Não mudem. Continuem. Vocês fazem muita falta. Muita falta. Não mudem e continuem, por favor. Ajudam muito o futebol naquilo que é parte da análise. E digo o que tenho a dizer. É top ouvir-vos, sinceramente. Daí o PVC estar em falta comigo, porque eu gostava muito de falar com o PVC e falaremos, se Deus quiser. Obrigado.
Combinando aqui com o Nelson já. Tô falando. Então vai ser Eu não ligo eu não ligo pro Renato, porque às vezes eu chamo o Renato de Ricardo, e aí causa uma confusão. Renato, obrigado. PVC, obrigado. Bom trabalho Um a abraço. todos. Continuação de boa semana. E até a próxima, pessoal. Amanhã tem mais meio-dia de primeira comigo, Marcelo Razan e PVC. Valeu, abraço. Valeu.